Sua vida hoje, que é para você voltar para sua casa sabendo quem você é. E você não é aquilo que os homens dizem que você é. Na verdade, alguns aqui não são nem aquilo que pensam que são. Vocês são aquilo que Deus escolheu que vocês fossem. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem chamado Jacó. Qual era o nome dele? Jacó é um nome horrível, é um nome insignificante. Quando ele nasceu colado com a mão no calcanhar do irmão. E alguém vendo esse ato disse que ele queria, na verdade, nascer primeiro do que o irmão dele, para roubar o direito de primogenitura. E todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que isso não é verdade, porque nenhuma criança no ventre da sua mãe entende nada de lei cabalística judaica. Então preste atenção. As pessoas olharam para o garoto e, por causa de um ato, chamaram ele de enganador, suplantador, chamaram ele de desonesto pelo resto da vida. E aquilo maculou a alma dele. Se você ver a diferença entre ele e o irmão dele, você vai se assustar. O irmão dele recebeu uma unção do pai para ser o melhor filho da casa, e ele se escondia todos os dias atrás da barra da saia da mãe, ao ponto de um dia ele enganar o pai, ele encarnar aquilo que os homens falaram que ele era. Falaram que ele era um enganador, um suplantador, e ele acabou enganando o pai e roubando o direito de primogenitura do irmão. Mas no fim da vida, esse garoto, que quando nasceu colocaram o nome nele de Jacó, que era enganador, que quando foi falar com o pai, enganou o pai dizendo que o nome dele era Esaú. Eu tenho aqui os dois tipos de seres humanos que eu falei no começo: aqueles que acham que são aquilo que os outros pensam que eles são, e aqueles que acham que são aquilo que não são. Chamaram ele de Jacó, as pessoas pensavam que ele era, mas ele não era. Ele se chamou de Esaú, ele pensava que era Esaú, mas ele também não era Esaú. No fim da vida, ele teve que se encontrar com Deus no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, o anjo do Senhor foi até os ouvidos dele e disse: qual é o seu nome? Aquilo que mais maltratou a vida dele inteira, que era o nome, foi a pergunta de Deus. E ele olhou para o anjo e disse: o meu nome é Jacó, é enganador, é suplantador. Pois Deus agarrou ele pelo ombro e chacoalhou ele, dizendo: você não é Jacó, você não é aquilo que os homens dizem que você é. O seu nome é Israel, porque no céu nós te chamamos de príncipe, nos céus nós te chamamos de homem de coragem, porque você brigou com Deus e com todos. E detalhe, você prevaleceu. Eu tenho hoje uma mensagem que é para começar a modificar o seu pensamento. Pare de pensar nas palavras malditas que as pessoas jogaram sobre a sua vida. Você não é uma filha perdida como seu pai na hora da raiva disse que era. Você não é um rapaz que vai passar a vida inteira sentado em cima de um jumento como seu amigo disse que você seria. Você não é um maltrapilho como a sociedade diz que você é. Você não é um ignorante de pai e de mãe como as pessoas ricas da sociedade pensam que você é. Eu quero que você puxe a barriga e sufle o peito e olhe para cima, porque nesta noite Deus mandou um profeta aqui para dizer que você
sonho de Deus não pode jamais ser frustrado. Quando eu abro a minha Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, eu me delicio, eu me apaixono. Se eu vivesse naquela época, eu não queria congregar na igreja de Tessalônica, não queria congregar-me na igreja de Colossos, não queria me congregar na igreja de Éfeso, queria me congregar na igreja de Corinto. Em qual igreja o pastor Marco gostaria de congregar se ele vivesse naquela época? A igreja de Corinto. Pergunte para mim por quê. Só responde se você perguntar direitinho, falando bonitinho. Só responde se você perguntar falando mais alto e fazendo biquinho para falar. Porque a igreja de Corinto foi a igreja mais viva, a igreja mais cheia da unção, a igreja mais cheia do poder de Deus que a história já viu. Pense numa igreja que, quando Paulo a fundou os parâmetros da revelação do Santo Espírito. Paulo não era um homem comum, havia recebido de Deus os 9 dons do Espírito, os 9 frutos do Espírito, e mais os 5 dons ministeriais que ele um dia contou à igreja que haveria. Pense no homem pleno, pense no homem que havia voltado do céu, tendo visões lá dentro, ao ponto de contar às pessoas assim: eu conheço alguém que, se no corpo não sei, se fora dele também não sei, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Este é o apóstolo Paulo. Pense no homem que, quando fundou a igreja de Corinto, fundou a igreja de Corinto debaixo de línguas estranhas, dessas línguas que o seu irmão já falou, e se não falou, daqui a alguns minutos vai começar a falar. Pense numa igreja cheia do reteté de Jesus, numa igreja que alguns que estão aqui não podiam congregar nela, porque são pessoas frias, metódicas e vazias. Se você não gosta de barulho, não gosta de graça, não gosta de glória, vá para casa, porque dá tempo de pegar o corujão. Se ficar comigo, você só vai ver a pombinha do Espírito Santo voando aqui. Eu quero levar você para perto do altar de Deus, mas para isso eu preciso só de gente que tem coragem e gente que tem fogo no coração. Tem algum pentecostal aqui me ouvindo? Tem algum pentecostal nessa cultura? Tem algum pentecostal nessas arquibancadas aí? Então levante a mão direita, os pentecostais, por favor. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Se ele não deixar você pegar no ombro dele, pisa no dedão do pé dele. Agarrou no ombro dele, chacoalha ele ou ela para ele ficar irritado. Irrita ele, chacoalha. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para chacoalhar a sua fé, porque você não é comum, você é anormal. Só os que são anormais, tira